Aqueles moços e moças que estavam ali certamente nunca tinham visto uma barrela. Aquela água com cinzas de madeira que se colocava na rouparia para branqueá-la. Agora é tudo na máquina, batido com sabão em pó e ponto final. Antigamente, lavar roupa era um longo processo artesanal. Primeiro se esfregava e batia-se bem, depois era colocar um pouco no molho da água de barrela, enxaguar mais e pôr no sol para quarar. Quando os panos secavam, entrava em ação o pesado ferro de engomar que deslizava em cima do tecido com algumas gotas de água de cheiro. Vinco por vinco, gola por gola, pronto, tudo limpo, tudo perfumado, tudo branco. No fundo, ela achava que o que se queria mesmo era que tudo fosse mergulhado nessa água que branqueia as roupas, as vidas, as pessoas, todos mergulhados na água de barrela. Riu intimamente imaginando a cena, 100 anos. Não entendia por que comemoravam com aquela explosão de alegria alguém que durou tanto. Olhava-se no espelho e não gostava de se ver tão velha, apesar de ter a pele surpreendentemente viçosa para alguém que estava prestes a soprar sem velas. Esse é um trechinho do romance Água de Barrela, da escritora Eliana Alves Cruz. Esse é o livro, então, com o qual a Eliana Alves Cruz começa as suas publicações individuais. Ela ganha um prêmio importante, um prêmio da Fundação Palmares, a partir da escrita desse livro, e a partir disso, então, ela tem as portas abertas assim para a publicação, né? Ela ganha visibilidade a partir do prêmio Oliveira Silveira da Fundação Palmares. Sempre que eu penso nessa escritora e na escrita da Eliana Alves Cruz, assim, eu penso numa questão que sempre se coloca para mim, assim, como uma questão importante para mim, né, do meu ponto de vista, para pensar a Eliana Alves Cruz. Quais são as histórias que ela conta, né, que a Eliana nos conta quando ela vasculha esse passado histórico, e não só o passado histórico, né, ela vai percorrendo lá século XIX, em algumas narrativas, ela começa a séculos passados, em algumas dessas narrativas ela vem até a contemporaneidade. Que histórias são essas que a Eliana se propõe a contar quando ela passeia por esse passado histórico e por esse presente também, né? Então, assim, eu fico muito pensando nessas histórias que a história não conta e que essa autora se propõe a contar. E quando eu penso nessa perspectiva, né, da Eliana, me vem muito à mente Saidiya Hartman. Saidiya Hartman, ela tem discutido muito, né, questões importantes sobre a nossa história, a história de séculos e séculos do escravagismo, né, da escravidão, e ela tem discutido por uma perspectiva outra, por uma versão outra, que não a que está nos documentos, nos registros, nos arquivos, e essa é uma questão que ela coloca, né? Essa lacuna, esse não dito, diz muito também sobre essas histórias. Eu acho que é esse um diálogo que eu penso, assim, quando eu penso em Eliana, e trago agora a Saidiya para pensar junto, assim. Saidiya Hartman tem alguns livros importantes. Ela vai escrever, né, ela vai, de certa forma, atualizar, de alguma forma, um texto importante, O Fim da Supremacia Branca e o Cometa. Então, ela vai escrever aqui de forma importante, atualizando os escritos do Du Bois. Depois ela vai escrever Perder a Mãe, que eu acho que é o livro dela mais conhecido aqui no Brasil. E tem um outro livro que eu acho muito importante também para pensar Saidiya Hartman, que é Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. Histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras, queers radicais. E aqui, então, ela vai também desenvolver muito, né, da perspectiva dela, mas sobretudo num artigo que ela publica, que está traduzido no Brasil, que é Vênus em Dois Atos. A Saidiya, que hoje é professora de literatura comparada,
ela vai trazer uma perspectiva muito interessante, né, que ela desenvolve, que ela vai chamar de método de fabulação crítica. E eu acho interessante pensar esse método de fabulação crítica para pensar no que muitas escritoras negras, e escritores negros também, mas como foco aqui, né, dessa proposta é discutir a escrita de mulheres negras, muitas mulheres negras têm se proposto a fazer, assim, já tem feito há bastante tempo, né? E é muito, muito ao encontro do que está dizendo aqui a Saidiya. A Saidiya a Saidiya Hartman vai propor uma ideia do que ela vai chamar de recriar a imaginação radical. Ela, nesse artigo Vênus em Dois Atos, ela vai questionar muito, assim, a perda das histórias, essas histórias que não estão lá nos arquivos, né? Essas lacunas da história. E aí eu vou abrir aspas para trazer o que a Saidiya vai dizer, a Saidiya Hartman vai dizer. Ela vai dizer o seguinte: a perda das histórias aguça a fome por elas. Então, é tentador preencher as lacunas e oferecer o fechamento onde não há nenhum. Criar um espaço para o luto onde ele é proibido. Fabricar uma testemunha para uma morte não muito notada. Ela vai complementar dizendo o seguinte: o arquivo da escravidão repousa sobre uma violência fundadora. Essa violência determina, regula e organiza os tipos de afirmações que podem ser formuladas sobre a escravidão e também cria sujeitos e objetos de poder. E aí ela vai, nesse artigo Vênus em Dois Atos, ela vai desenvolvendo então essa ideia que ela coloca, que ela vai chamar de fabulação crítica. Então, ela vai desenvolvendo essa ideia de que ela vai chamar, que ela vai nomear como fabulação crítica, e ela vai trazendo, então, na perspectiva dela, né, o que seria isso que ela desenvolve e nomeia como fabulação crítica. E ela vai dizer nesse artigo Vênus em Dois Atos: a intenção aqui não é tão miraculosa como recuperar a vida das pessoas escravizadas ou redimir os mortos, mas em vez disso, trabalhar para pintar o quadro mais completo possível das vidas de cativos e cativas. Esse gesto duplo pode ser descrito como um esforço contra os limites do arquivo para escrever uma história cultural do cativeiro e, ao mesmo tempo, uma encenação da impossibilidade de representar as vidas dos cativos e cativas precisamente por meio do processo de narração. O método guia para essa prática de escrita é melhor descrito como fabulação crítica. Ela traz muitos apontamentos assim, interessantes nesse sentido. Ela vai dizer muito dessa questão, dessa memória que é assassinada pela história, né, de alguma forma, que não está ali nos arquivos, que não está ali, de certa forma, nas imagens. E ela vai dizer, então, de um assassinato da memória que cria uma espécie de um novo sentido de identidade. Ela vai fazer muito, a Saidiya, vai fazer muito essas colocações também a partir que ela já desenvolve, né? Ela vai escrever esse livro Perder a Mãe, já colocando em prática o que ela chama de fabulação crítica. E esse livro nasce muito de um percurso que ela faz, a Gana, em busca de um material para um mapeamento detalhado das rotas escravistas africanas. E aí ela vai colocar o seguinte, mas a extensão e ela vai colocar muito do ponto de vista de uma frustração, que ela não encontra isso, né? Ela vai encontrar outras questões, assim, como o capitalismo, de certa forma, impõe o seu poder nesses espaços. Várias outras questões são levantadas pela Saidiya Hartman. E ela vai dizer o seguinte: mas a extensão dos registros era tão pequena que eu percebi que realmente precisava falar sobre a minha experiência ao me debater com o que sabia que eu nunca poderia saber, as lacunas da escravidão que jamais seriam preenchidas. Eu tinha que levar em conta os aspectos afetivos da produção de conhecimento. Isso que ela fala eu acho muito interessante, porque permite pensar também, junto com Conceição Evaristo, quando ela desenvolve todo o conceito de escrevivência, ou também com Leda Maria Martins, quando ela desenvolve o conceito de oralitura. Eu acho que essas mulheres negras estão pensando muito nesse sentido de
por que essa experiência vai se fazer presente, seja a partir de uma teoria ou seja a partir de textos literários, de romance, de conto, né, de poesia, assim, por que essa experiência ela é tão importante? E a Saidia está dizendo um pouco disso, que essas autoras, que essas escritoras da literatura negra brasileira já têm mostrado há bastante tempo a partir desses textos. Então eu achei interessante trazer aqui a Saidia, porque sempre que eu estou pensando os textos da Eliana, me vem muito forte essas três mulheres, né? A Saidia Hartmann, com esse conceito de fabulação crítica, Conceição Evaristo, com o conceito de escrevivência, a Leda Maria Martins, com esse conceito de oralitura e tantos outros conceitos importantes, né, como o tempo espiralar, que também a gente pode pensar em outro tempo, né, em um outro tempo. A própria Eliana vai dizer que o personagem principal das narrativas dela é o tempo. E aí eu penso, mas que tempo é esse que ela está narrando, né? Ela está construindo outros tempos para se pensar, e aí eu acho que é possível também pensar com a Leda Maria Martins. E ela, então, depois dessa publicação, Água de Barrela, pela editora Malê, ela vai publicar um segundo livro muito importante também, e para o qual ela também faz uma pesquisa muito intensa nos arquivos, nos documentos, que ela vai, que é o crime do cais do Valongo. E ela está falando de um espaço, né, muito específico, e de um espaço que já sofreu muitos apagamentos e que hoje está sendo retrazido não só pela literatura, mas como espaço mesmo no Rio de Janeiro, que é esse cais, né, do Valongo. A Eliana, ela explica em entrevista um pouco, né, desse nome, Valongo. Valongo seria um espaço ali no Rio de Janeiro, esse cais por onde chegavam essas pessoas e onde morriam muitas pessoas que eram tratadas como objeto, como mercadoria dentro desse sistema perverso, que é o sistema escravista. E ela vai trazer, então, no próprio livro, assim, uma nota sobre o cais do Valongo, e eu vou ler, então. O sítio arqueológico do Valongo, no Rio de Janeiro, foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade nesse domingo 9 pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. O cais do Valongo, localizado na Praça Jornal do Comércio, é o símbolo da dor de milhares de negros escravizados trazidos para o Brasil por mais de 300 anos. Em 20 de novembro de 2013, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, o cais do Valongo foi declarado Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro por meio do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. No mesmo período, representantes da Unesco passaram a considerar o sítio arqueológico como parte da Rota dos Escravos, sendo o primeiro lugar no mundo a receber esse tipo de reconhecimento. Ambos eventos reforçam a candidatura do cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade. Então ela vai construir essa história, né, esse romance, O Crime do Cais do Valongo, e o título é muito interessante. Os títulos dos textos, né, Água de Barrela, voltando um pouquinho para falar dessa questão do título, Água de Barrela, ela vai trazer essa questão já no título, né, desse apagamento, desse branqueamento, e aí ela coloca, né, a personagem ali vai colocar, né, um apagamento, não só um clareamento da roupa, mas um clareamento da vida das pessoas. Então ela vai trazer nesse jogo, né, desse texto, todo um silenciamento, todo um apagamento, uma série de violências que são intencionais, a partir da construção de personagens muito interessantes, assim. Voltando então em Água de Barrela, na quarta capa, vou ler essa porque eu acho interessante. Depois de tirar toda aquela roupa dos caldeirões, com alvejante, a ideia de clareamento de novo, Isabel, Umbelina e Dasdor cantaram sambas de roda numa mistura mágica de português com nagô, euê e outras línguas da África, acomodaram tudo em balaios e se puseram na parte de trás do sobrado a estender uma a uma as peças muito alvas no extenso varal e no gramado. Na varanda atrás da cozinha, Cecília pilava milho.
risos misturados com os cantos e com o cheiro de limpeza. O sol estava fervendo e a roupa secaria cheirosa, alva e brilhante. Então esse é um trechinho de Água de Barrela que dá um pouco para a gente ter uma ideia de uma possibilidade de construção de sentido para esse título, né? Essa água que clareia tudo, inclusive as vidas, né? E aí aqui no Crime do Caso Valongo, ela vai também construir essa ideia de como a gente pode pensar esse espaço, né, do Valongo, esse cais que marca muitas violências, e aí ela traz já no título uma ideia de um crime que acontece ali. Ela vai trazer isso muito dentro da narrativa, a partir da construção, assim, de essa história narrada. Não, ela constrói mais de um narrador, são 2 narradores, sendo que uma é mulher, e ela constrói isso de uma maneira muito genial, assim, quais são os pontos de vista. E eu acho isso muito importante para pensar não só as histórias da Eliana, mas sobretudo agora que eu estou destacando esse ponto, mas quem conta essas histórias. E quem conta essas histórias pensando, né, dentro da narrativa e pensando também nessa perspectiva autoral que, né, a Eliana que vai contar essas histórias. E isso ela vai trazer para dentro das narrativas também, assim, quem está contando essas histórias? O Crime do Caso do Valongo traz isso, assim, de forma muito brilhante, assim, porque ela vai construir 2 narradores para contar essas histórias, e ela faz isso, assim, de uma maneira muito interessante para a gente pensar essa questão de quem conta essas histórias, e no caso específico, quem conta essa história desse crime do Cais do Valongo. E que crime é esse, ou que crimes são esses, né? Porque a gente pode pensar em várias possibilidades para esse crime. E ela abre essa narrativa com um registro de uma pesquisa, né? E ela traz, então, esse jogo com essas pesquisas, desses arquivos. Ela vai trazer o senhor Bernardo Lourenço Viana, conhecido comerciante do Valongo, foi achado morto na rua de trás do hospício número 137, em frente a uma morada de casa de sobrado com 3 janelas de frente que encontra-se vazia para venda. A Intendência Geral das Polícias está a investigar as estranhas circunstâncias em que foi encontrado o corpo. E a partir daqui, né, dessa notícia, essa história vai se desenvolvendo. E aí, a maneira que essa história vai se desenvolvendo, dá pra gente pensar nas muitas outras histórias que estão sendo contadas, junto com essa história dessa morte, desse personagem. Eu acho que é muito importante, então, pensar em quem conta, né, do ponto de vista da narrativa, em quem conta essas histórias. E nesse caso, ela constrói 2 narradores muito interessantes para contar essa história desse crime. E aí a gente vai, como leitor, tentando desvendar esse crime, e a gente vai... ela vai fazendo isso, né, e a gente vai acompanhando como muitas outras histórias são trazidas, assim, emergem, né, dessa, entre aspas, contação, assim. Ela vai trazer, então, várias outras possibilidades de olhar para a história que a própria história oficializada não traz. Depois, a Eliana vai publicar esse romance Nada Digo de Ti, que em ti não veja. E aí ela vai trazer, eu vou ler a 4ª capa, que é assinada pela Elisa Lucinda, pela escritora Elisa Lucinda. Amaram o último amor e ele transbordou com ela os cansaços da viagem. Assim, na poética dessa história, o maior griot de todos os tempos, o misterioso narrador, nos conduz aqui pelos bastidores e costumes em 1732, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Quem nos conta é mais um personagem cuidadosamente engendrado para nos enfiar na intimidade dos quartos, nos segredos, no que há por baixo das hipocrisias. Entramos num mundo que nos antecedeu e o reconhecemos. São familiares injustos juízes, falsos profetas, corrupções, negociatas no reino da escravização máxima de toda uma etnia negra e rica de raízes. Tudo urdido e brilhantemente tramado por Eliana Alves Cruz, a romancista que se firma no rigor de uma refinada pesquisa para deitar nela sua realidade ancestral, para nos
espargir encantamentos nesse filme de palavras. Toda a obra da engenhosa e ousada escritora nos fascina, especialmente pelos ângulos onde se coloca para nos dar o enredo. Nada digo de ti que em ti não veja é poético, político, romântico, moderno, contundente e nos traz uma narrativa nova na literatura brasileira. O livro me seduziu, me capturou, varou milhares de noites, ocupou minha mente, nutriu minha alma, deixo-o com saudade. Contudo, dentro de mim e para o mundo, nunca deixará de ser um livro de amor revolucionário. O amor pode vir das mãos do mais excluído dos seres. Então, essas são as palavras da Elisa Lucinda sobre esse livro, da Eliana Alves Cruz. E é interessante ela trazer essa questão da exclusão, porque a personagem, né, que vai aparecer aqui nesse livro é a Vitória, que é uma personagem, uma mulher trans, e a Eliana, então, vai trazer essa história, né, dessa mulher trans, que é a Vitória. Vitória puxou a faca espetada no chão num gesto brusco e irracional. Avançou sobre o peito de Felipe, que lhe esbofetou pesadamente o rosto. Enfurecida, ela se refez e arremeteu com mais força. Então aqui ela vai trazendo muito essa construção dessa personagem, dessa mulher trans humanizada, né? E todas as violências que uma mulher trans vai sofrer nesse período que ela está relatando aqui, a partir dessa narrativa, desse romance, que eu acho também muito interessante, assim, da Eliana Alves Cruz. A Eliana, ela vai trazer uma outra publicação que é Solitária, e chamando atenção mais uma vez para a questão dos títulos, para essa construção que, né, acho que é importante para todo o texto literário, mas os títulos construídos pela Eliana me chamam muita atenção. E aqui ela constrói um título Solitária, que vai remeter de imediato a uma ideia de solidão, e aí a gente pensa, né, numa solidão aqui de uma mulher, possivelmente, aí a gente vai lendo a história e vai confirmando essa hipótese. Mas para além dessa construção, a gente pode pensar em outras possibilidades, em Solitária como cárcere, como prisão, e a Eliana vai trazer essa perspectiva, né, a partir de uma entrevista que ela dá, e ela traz uma terceira perspectiva, e aí sobre essa eu ainda não tinha pensado, que é a questão da solitária enquanto verme. Então essas possibilidades de olhar para esse título, e aí quando a gente lê o romance, assim, faz muito sentido, né, pensar nessa solitária enquanto verme também, porque ela vai falar de uma estrutura, né, dessa nossa estrutura que parasita, né, desde sempre, assim, que oprime, que funciona como uma espécie de parasita mesmo dessa nossa estrutura social. Porque nesse romance, assim, a personagem que é trazida aqui, né, as personagens que são trazidas em centralidade, sobretudo Eunice, que é uma personagem que vai trabalhar na casa de família, né, como empregada doméstica, e num contexto muito de pandemia. E a Eliana vai trazer, então, essa personagem Eunice, e eu acho que esse nome já traz uma marca, já tá, assim, trazendo um diálogo com as primeiras mortes que aconteceram, né, por Covid aqui no Brasil. Uma das primeiras pessoas que morreu foi uma mulher chamada Eunice, uma empregada doméstica, se não me engano, do Rio de Janeiro, e não por acaso, né, assim, foram as primeiras pessoas a serem vítimas, né, dessa pandemia. E pensando nessa perspectiva dessa doença que está muito para além da pandemia, pensar nessa perspectiva da solitária e dessa doença sistêmica desse país que sofre muitas outras pandemias, né, desde sempre, eu acho que é muito interessante pensar nessa construção desse título. Eu vou ler um trechinho. O quartinho de empregada de Eunice é como qualquer outro, um cubículo mal iluminado e sem janelas, solitário. Dá na cozinha, na lavanderia, na área de serviço e no elevador de mesmo nome. Chegar e sair é também por ali pelos fundos, às escondidas. Lógica de apartamento, de apartheid, de segregação. Elo de uma corrente que fez dos condomínios de alto padrão uma tecnologia do cárcere, para não dizer de cativeiro, e metáfora arquitetônica do Brasil.
À frente desse empreendimento, do porteiro ao jardineiro, da babá às cuidadoras, da empregada que atende a porta, as copeiras servindo à mesa, um mundo de pessoas que, como Eunice, estão em toda parte, visíveis, cuidando dos outros, enquanto cuidam também de tecer suas redes de sociabilidade e apoio mútuo, solidárias, sobretudo, para elas, a conquista de uma solidão outra, não a forçada, mas a do cuidado de si e do autoconhecimento, para além de esforço, controle e tenacidade, demanda uma soltura de espírito que se experimenta como fuga, rota para a liberdade. Esse romance, então, da Eliana Alves Cruz, Solitária, vai trazer muito essa perspectiva, né, desse Brasil, assim, em que essas marcas do escravismo continuam operantes, né, continuam muito fortes, vai trazer essa ideia muito presente da empregada doméstica, das babás, como, de certa forma, uma herança de certa forma, uma escravidão moderna, né? Eu acho que Rita Segato, uma antropóloga, né, importante nessas discussões, vai trazer nesse livro Crítica da Colonialidade em 8 ensaios e uma antropologia por demanda, ela vai muito pensar nessa questão que está posta aqui, mas ela não está pensando no romance, ela pesquisa essa questão desse serviço, né, desse trabalho das empregadas domésticas, sobretudo das babás, como essa escravidão moderna. E a Rita vai trazer muito essa figura, né, que é muito marcante na capa desse livro, que diz muito que é a figura da ama de leite e que, de certa forma, na atualidade, vai estar ali sendo trazida de volta, assim, a partir da figura da babá, né, que deixa de cuidar da própria filha para cuidar da filha dos patrões. Acho que são muitas as relações que a gente pode perceber na nossa sociedade, né, dessa herança, assim, que ainda opera na atualidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no filme Que Horas Ela Volta, isso também está muito marcado ali, né, desse quartinho dos fundos, dessa estrutura, dessa espacialidade muito característica das construções e da arquitetura no Brasil, desse quartinho dos fundos, sem ventilação, quase que fora, quase que do lado de fora da casa, dos apartamentos, sem nada, e essa pessoa que passa o dia, as horas, a vida na casa desses patrões como se fosse da família, mas que a gente sabe que está muito distante disso, né? Então, de como esse sistema ainda continua operante na atualidade, isso é muito trazido a partir desse romance Solitária. Eu acho um romance muito necessário da Eliana Alves Cruz, como todos os outros, assim, que ela se propõe a escrever. Eu vou ler a orelha. Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. É a frase que abre Solitária. A mãe Eunice é empregada doméstica e mora no trabalho. Um condomínio de luxo desses encontrados em qualquer grande cidade brasileira. Mabel, a filha, vivendo ali desde pequena, cresce como uma espécie de empregada mirim. Olhando com resignação para o passado, Eunice ensina Mabel a não vir a ser mais uma empregada. Mabel entende a lição e, olhando com audácia para o futuro, ensina a mãe a deixar de sê-lo. A trama começa com um crime horrendo, mas que arrisca passar por mero lapso cotidiano. Como a gente vê, né, percebe na realidade brasileira, né, como o menino que é lançado do 9º andar com toda a brutalidade, com toda a violência da mulher branca e que morre enquanto a mãe trabalhava cuidando do cachorro dessa mulher branca, né, em Pernambuco, se não me engano. Então é tão atual, né? A trama começa com um crime horrendo, mas que arrisca passar por um mero lapso cotidiano. Com perspicácia e sensibilidade, Eliana Alves Cruz entrelaça histórias para resolver o imaginário do trabalho doméstico no Brasil, ainda tão vinculado ao passado escravocrata da vida de personagens como Dadá, a misteriosa empregada da síndica, ou porteiro Jurandir, sensível e abnegado pai solo de 2 meninos,
Cacau João Pedro emana tanto a energia que mantém o condomínio funcionando, como as linhas de fratura que ajudarão a elucidar o crime. E aí, a gente pensa então nesse romance, como nesse período de pandemia essas questões ainda se intensificaram, né? Pensando nas violências todas sobre as quais estão sendo tratadas aqui nesse romance. E pensando também na própria entrevistas, né? No que a própria Eliana fala em entrevistas, surge muito essa ideia para a escrita desse romance, surge muito desse contexto de violência, obviamente, mas surge também de uma personagem que está lá em Água de Barrela, que a Eliana vai dizer, e vai ser, de certa forma, um mote para a escrita de Solitária, que é a personagem Dodô, que vai aparecer ali, que é alguém também que vai trabalhar, que vai passar uma vida, né, nessas casas de família, e que, de certa forma, vai sofrer todas essas violências que trazem um imaginário e uma realidade de um Brasil que vai trazendo todas essas marcas, todas essas violências de um passado que não fica no passado, que é reatualizado, que é reatualizado a partir de novas estratégias, de novos mecanismos e de outras formas de operar essas violências. Então ela vai trazer essas marcas muito presentes a partir da figura da empregada doméstica, que é o que vai aparecer em Água de Barrela, a partir desse personagem específico, e muito fortemente em Solitária, né? Então isso vai aparecer vai estar muito presente na narrativa da Eliana. E a Eliana publica em 2022 esse livro de contos, A Vestida, que é um livro premiado, né, que ganhou o último prêmio Jabuti. E ela vai trazendo, então, contos assim que vão passar por essas questões, né, sobre as quais ela vai falando, assim, sobre uma crítica, né, a essa sociedade que traz marcas de violência tão profundas. E eu vou ler, então, A Orelha, que é assinada pelo Wagner Amaro, que é responsável pela editora Malê, que é a editora pela qual a Eliana Alves Cruz publica esse livro de contos, A Vestida. A estreia da escritora Eliana Alves Cruz na literatura ocorreu com a vitória do romance Água de Barrela no Prêmio Literário da Fundação Palmares em 2015, que foi aquele prêmio sobre o qual a gente tinha falado, Prêmio Oliveira Silveira. 2 anos depois, Eliana lançava pela editora Malê o aclamado romance O Crime do Cais do Valongo, e nos anos seguintes, mais 2 romances. A coletânea de contos A Vestida se desenha na contemporaneidade e traz algumas marcas já identificáveis do projeto literário da autora. Outras estarão por vir, visto que Eliana mantém profícua produção literária, crítica social, referências à ancestralidade africana, pesquisa histórica, ironia, insurgência poética e um cuidado com o enriquecimento humano dos seus personagens marcam a prosa dessa escritora carioca. Os seus personagens não estão soltos nos vãos da história, nos espaços invisíveis aos quais as vivências negras quase sempre foram relegadas. Muito ao contrário, eles estão intimamente comprometidos com a vida e o tempo, iniciados em terreno ficcional bem elaborado. Não é diferente com A Vestida, primeiro livro de contos de Eliana Alves Cruz, seja na cidade de Justinópolis, do conto Cidade Espelho, seja no desconforto de Flávio, personagem de 8 e 80, com seu filho. Tudo em A Vestida leva a reflexão, seja nas precipitações de Marilene, no conto Noite Sem Lua, ou nas de Doralice, no conto Peito de Ferro. Tudo na obra nos leva a sentir. Eliana Alves Cruz, em A Vestida, tinge um rico painel do Brasil de ontem e de hoje, que eu acho que é uma, de certa forma, marca dessa escritora, do país que não se move em questões que são centrais para a maioria da população. Ao desenhar essa paisagem, Eliana não se desvirtua em nenhum momento do que é essencial na sua atuação como escritora de literatura, nos oferecer bons enredos finamente elaborados, desenvolvidos com inspiração, técnica e talento que seduzem os leitores e intensa fruição literária. Então, essa é a Orelha, assinada pelo Wagner Amaro, da editora Malê. E eu vou ler só um trechinho do conto que dá nome ao livro, que é o conto A Vestida.
E aí, nesse conto, então, eu vou ler só um trechinho dele. A vestida. Quando cheguei, estavam todos lá perfilados e aguardando o chamado. Eram 6 homens conscientes das missões importantes que desempenharam ao longo de suas carreiras e do muito que ainda teriam por fazer adiante. Eram sempre convocados para defender as famílias e os lares nacionais. Entendiam serem eles os guardiões dos sonhos de felicidade de uma nação. Uma luz fraca não nos deixava ver direito a aparência uns dos outros. O primeiro foi logo se apresentando e me contando sua história como se fôssemos muito íntimos, amigos de infância. Disse-me que foi acarinhado pelas mãos de uma avó amorosa durante anos e que não entendia porque estava ali naquele exercício impessoal e frio. Não queria e não sentia que fosse essa sua vocação. Ele falava com uma voz saudosa, como se enxergasse algum lugar muito distante no passado, mas foi interrompido bruscamente pelo segundo. Ora, deixe de frescuras. O que importa o passado? Olhe para mim. Saí de uma das casas mais importantes do país, mas é o futuro que interessa. Estamos aqui para começar o futuro. Esse é um conto muito interessante. Eu trago esse trechinho para pensar numa pergunta que aqui, né, um personagem está falando: o que importa o passado? E eu acho que essa pergunta, de alguma forma, a autora está nos fazendo em todas as narrativas, né? Ela está dizendo isso o tempo todo, da importância do passado, mas sobretudo desse passado que é preciso fazer uma investigação minuciosa, sobretudo nas omissões, né, que estão ali nessas não narrativas sobre esse passado, que de certa forma são trazidas a partir de escritoras como a Eliana Alves Cruz, por exemplo, assim, né, são trazidas outras perspectivas, outras versões que não sejam que não caiam na questão que vai colocar a Chimamanda, né, do perigo de uma história única. Então, acho que a Eliana está muito contando essas histórias que a história não conta, né? E eu acho que é muito importante pensar, né, nessa perspectiva. Um outro trechinho, e aí tá na 4ª capa de A Vestida. Queria dizer a eles que meu peito já fora salpicado com o sangue que brota da brutalidade do sentimento de posse que alguns humanos nutrem por outro antes mesmo de ser despido na lua de mel, que minha barra já fora costurada com muitos nomes de moças, ansiosas por um dia também entrar em algum modelo como o meu, que já tive uma parte remendada depois que mãos raivosas de ciúme me atacaram na véspera do casamento. No entanto, sobretudo, queria dizer-lhes que adorei minha última viagem, pois tinha sido a mais feliz de toda a minha existência. Então, aqui nesse livro de contos, a Eliana, ela está trabalhando assim com questões muito importantes, né? Ela vai perpassar assim por construções, né, de personagens que vão trazer questões relativas a pagamentos, a história silenciada, apagada, a violência de gênero, muito questões que marcam não só essa escrita, mas, né, de A Vestida, mas que marca também as outras narrativas da Eliana. Eu acho que é interessante falar também, assim, que a Eliana, ela é jornalista, né? Ela trabalhou durante muito tempo como jornalista esportivo e ela também tem um percurso importante, assim, nesse espaço, né, do jornalismo. E a Eliana hoje, ela é também roteirista, então O Crime do Cais do Valongo, por exemplo, vai virar filme, e ela então está atuando agora, né, nesse outro espaço, que é o espaço de roteiro para o cinema. A Eliana, ela tem um sonho, ela diz, né, de um sonho de muito tempo, que era o sonho de ser historiadora. E eu acho que esse sonho, desse desejo de ser historiadora, ela vai se tornar jornalista, mas esse desejo de ser historiadora vai aparecer, né, como marca muito forte e muito constante na narrativa da Eliana. Ela vai trazer muito esse diálogo, né, com a história, essas histórias que ela conta, dialogando com a história contada, oficializada, e sobretudo com essa história por uma outra perspectiva, a partir de uma perspectiva do
da importância de se vasculhar aquilo que não é contado e por que desses apagamentos, né? Desses silenciamentos, desses soterramentos. Então, ela vai tirar do soterramento várias histórias, várias narrativas e vai ficcionalizar, né? Vai trazer, então, para os caminhos da literatura essas outras possibilidades de olhar para a história. Acho que a Eliana, então, é um nome fundamental, assim, para a gente pensar a literatura brasileira, a literatura negra, produzida por mulheres. Acho que é interessante, pensando no que eu tinha proposto, né, lá no começo, assim, de pensar a Eliana em diálogo, assim, que sempre me vem à cabeça a Saidiya Hartman. Eu pego, então, uma fala da própria Eliana em entrevista, que ela vai falar de Água de Barrela, e quando ela vai falar sobre esse romance Água de Barrela, acho que uma entrevista que ela dá aos curadores do Prêmio Jabuti, e ela vai dizer: a saga da minha própria família romanceada, e começa em meados do século XIX, vem até os dias atuais. Ela vai dizer sobre essa saga da família dela, ela vai falar dessa importância de uma tia-avó, né? Como essa tia-avó foi fundamental para a construção dessa história. Ela vai, em algum momento, então, entrevistar, né? Conversar, a partir de muitas conversas com essa tia-avó, ela vai falar que algumas coisas sobre as quais a avó não se lembrava, ela tinha memória de muitas coisas, assim, do passado dela, mas algumas coisas que ela não se lembrava, ela fabulava em cima de algo que ela viveu. Essas são as palavras da Eliana, e eu fico muito pensando como elas vão ao encontro do que propõe a Saidiya, como essas escritoras brasileiras já estavam fazendo isso, né, há algum tempo, assim, fabular em cima de algo que ela viveu. E depois a própria Eliana vai buscar, né, ficcionalizar nessas fabulações, assim, da narrativa que a tia-avó traz, assim, para ela pensar Água de Barrela. Então, ela pensa a partir dessas fabulações, né, da tia-avó, mas também a partir da pesquisa de documentos históricos, de imagens, indo a esses locais. Então, acho que é muito importante pensar em todas essas questões, né, de construção desses textos, dessas narrativas outras, e de como ela vai trazendo isso de forma muito genial, assim, brilhante, né, nessas narrativas a que ela se propõe a escrever. Então, a Eliana é uma das escritoras, assim, que eu acho mais importantes para serem lidas, né, relidas dentro da literatura negra, e principalmente a partir dessa perspectiva de um diálogo intenso com a história, com um diálogo que muitas vezes vai trazer aproximações com o discurso histórico, outras vezes vai trazer, de certa forma, questionamentos, problematizações sobre essas lacunas da história. Então, a Eliana é um nome, assim, muito importante para a gente pensar a literatura negra produzida por mulheres. Uma outra questão, uma outra informação que eu acho importante de pensar na biografia da Eliana é que ela também, como muitas das autoras sobre as quais a gente tem falado aqui, a Eliana também faz parte dos Cadernos Negros, da antologia Cadernos Negros. Ela publica nos Cadernos Negros número 39, depois ela publica de novo nos Cadernos Negros 40, e ela está sempre dizendo da importância, né, dessa publicação em Cadernos Negros e de como isso foi importante na trajetória dela enquanto escritora. Para pensar Cadernos Negros, então só pensando nessa questão, né, de se falar sobre os Cadernos Negros, eu acho que esse livro da querida professora Florentina da Silva Souza é uma contribuição importante que surge de uma pesquisa intensa, né, da professora Florentina, Afrodescendência em Cadernos Negros e Jornal do MNU. Então, acho que a professora Florentina é uma das referências mais importantes para a gente pensar cadernos negros, a importância dos cadernos negros. E voltando então a Eliana Alves Cruz, ela também tem um livro infantil que é A Copa da Árvore Frondosa. Então, ela também é uma escritora, assim como Geni Guimarães, né, como tantas outras escritoras da literatura negra, que se propõe também a essa escrita que vai abarcar esse público que eu acho fundamental, né, se pensar também numa escrita voltada para a infância
e a Eliana também se propõe a isso. Então, eu acho que só reforçando a importância assim, dessa escritora para a literatura negra, da importância das construções que ela faz, dos diálogos que ela estabelece com a história, com essas histórias que ela se propõe a contar. Acho que é um nome que vale muito a pena, né, ser cada vez mais lido. Que bom que a gente tem essa escritora que traz questões tão importantes para que o Brasil se repense, né? Então, a Eliana é um nome assim muito importante para a gente pensar a literatura negra produzida por mulheres. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Obrigada!